Aqui acabamos de ler a Sagrada Escritura no livro de Isaías 53, uma promessa que se cumpriu há mais de 2000 anos, a promessa de um Messias. Mas segundo este livro, segundo esta promessa, quem seria o Messias? A Bíblia diz que ele seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isto mesmo, Deus com a humanidade, Deus com o homem, Deus em forma de carne, Deus sentindo dores como homem, necessidade como homem, através de seu Filho Jesus Cristo. Porém, a humanidade sempre passa por desapercebido da promessa, do cumprimento da palavra de Deus. Por quê? Porque Deus tem um projeto, Deus tem um plano, Deus tem um sistema. E este sistema é contrário ao sistema do homem. E este sistema não é conforme o sistema do homem. O projeto de Deus não é como o projeto de Deus. A Bíblia mesmo diz no Velho Testamento que os pensamentos de Deus são diferentes do pensamento do homem. Muito obrigado, Deus abençoe. O caminho de Deus não é como o caminho do homem. Os pensamentos de Deus não é como os pensamentos do homem. Porque os pensamentos de Deus é mais sublime, é mais elevado do que o do homem. Vamos comparar que Deus seja o homem. Vamos comparar Deus com o homem. E o ser humano com um simples papagaio. Um papagaio ou um chimpanzé. Um chimpanzé ele pode andar de bicicleta. Um chimpanzé ele pode se equilibrar em algum lugar. Ele pode fazer muita coisa. Ele é até muitas vezes parecido com o ser humano em seu aspecto. Porém, ainda que bem treinado, este chimpanzé nunca chegará a ser próximo do homem. Porque o homem é homem. Deus fez cada semente conforme aquela vida. Então, comparando Deus com o homem e comparando o homem com um chimpanzé ou com um papagaio, aquele animal nunca será igual ou perfeito igual ao homem. Assim também o homem, ainda que ele estude a melhor faculdade, ainda que ele trabalhe na melhor empresa, e ainda que ele more no melhor país, ele nunca chegará a ser igual a Deus, se Deus não permitir. A Bíblia diz para nós sermos igual a Deus. Como assim? Sim, Jesus disse, sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Sede santo como é santo o vosso Pai que está no céu. Jesus Cristo exigiu ali então uma perfeição, para que nós sejamos perfeitos como é Deus. Mas como o homem pode ser perfeito sem Deus? Pelos nossos sistemas nunca seremos perfeitos. Pela nossa tecnologia, pelos nossos estudos, pelos nossos caminhos e nossos entendimentos, jamais chegaremos a chegar perto de Deus. Mas Deus, Ele deu uma forma de você agir, falar, pensar e ser como Deus. Porém, a humanidade, ela nunca procura a forma de Deus, ela está sempre procurando a sua maneira. Sim, se você percorrer pela Bíblia, você verá homem fazendo isso, sempre procurando o seu sistema, sempre procurando o seu meio, o seu modo, a sua maneira de crescer e chegar a ser como Deus. No livro de Gênesis, no livro inicial de Gênesis,
Você vai ver ali, neste livro, que o ser humano quis chegar à proximidade de Deus. E para isso, a Bíblia diz que eles construíram uma grande torre. A Bíblia chama de a Torre de Babel. Essa foi a maneira em Gênesis de o homem chegar próximo de Deus. Ele pensou que construindo uma grande torre, ele chegaria perto de Deus. E hoje o homem também procura maneira de chegar à proximidade de Deus, próximo de Deus. Melhor dizendo, o que ele faz, o que ele tem feito, ele tem construído, ele tem descoberto muitas coisas por meio das ciências. Dizem até que ele foi à Lua. Muitos creem, muitos descreem. Não posso afirmar, mas dizem que o homem foi à Lua. Eles estão querendo ir agora em Marte. Eles estão querendo sair da Terra. O homem, quando ele bagunça o lugar, ele procura então outro lugar, porque aquele já não serve mais. Geralmente é isso que o ser humano faz. Aqui no Brasil não está dando, eu acho que eu vou para a Itália, ou para Portugal, ou para os Estados Unidos, ou para o Japão. É assim que o ser humano é. Ele vive sempre inconformado com aquilo que ele tem, com aquilo que ele é. Então o ser humano, para chegar próximo de Deus, ele construiu uma torre, a Torre de Babel. E hoje o homem, para ter seus pecados perdoados, para viver próximo de Deus, para ter vida eterna, ele tem construído igrejas. Sim, igrejas. Ele tem procurado religião. Sabe o que significa religião? Religião significa cobertura. Religião significa cobertura. Quando o homem descobre que está em pecado, então ele vem e procura uma cobertura. Você vai ver isso em Gênesis, no jardim do Éden, quando o homem descobriu que estava nu, porque havia desobedecido a Deus, então ele cozeu folha de figueira, e ali surgiu a primeira vestimenta do homem, criada pelo homem, que foi folhas de figueira. Porém Deus, vendo que aquilo não ia dar certo, porque aquele era o sistema do homem, era a religião do homem, cobertura de folha de figueira. Então, o que fez Deus? Deus, lá em Gênesis, diz que ele tomou um cordeiro, pegou aquela lã, e ele cobriu o ser humano, cobriu seus filhos, Adão e Eva, com a sua cobertura, feita de lã de ovelha. Aquilo ali em Gênesis já estava representando, já estava apontando para o grande sacrifício que iria se cumprir ali no Calvário, quando Jesus Cristo derramou o seu sangue puro para trazer a verdadeira religião, isto é, a verdadeira cobertura. Os sistemas do homem de A a Z têm falido, as mídias têm mostrado, e só não acredita, quem não acredita, quem não quer. É verdade? O homem tem falido em todo o seu sistema. A Torre de Babel não deu jeito, não chegaram perto de Deus. E sabe o que foi que aconteceu? A Torre de Babel trouxe confusão. Você sabe por que um brasileiro fala em português e um americano fala inglês? É porque quando o homem construiu a Torre de Babel, a Bíblia diz que Deus disse: vamos confundir a língua dos homens. E então, quando um pediu um martelo, o outro não entendeu. Quando um pediu um instrumento, o outro não entendeu. E ali começou a complicação das línguas, dos idiomas. Por isso hoje temos o português, o inglês e vai. E brasileiro mal sabe o seu português, por causa do sistema caótico que há no nosso país. Até um haitiano sabe falar várias línguas. Mas então, foi ali
que veio a confusão das línguas através da Torre de Babel. Hoje essa Torre de Babel tem um outro nome. Hoje essa Torre de Babel tem o nome Babilônia. Você já deve ter assistido alguma novela com esse nome. Você já deve ter ouvido este nome. Porém, Babilônia, o que significa? Nada mais do que, nada menos do que confusão. Confusão. É isso mesmo. O homem sem Deus, quando tenta se aproximar de Deus, ele só faz confundir um ao outro. A religião tem trazido confusão. Os sistemas têm trazido confusão. Todo sistema, como já disse, de A a Z, trazem confusão do homem. Porque sem Deus o homem não pode fazer nada. Essa é a dura, mas é a pura verdade. Religião, cobertura do homem, só tem trazido confusão. Só tem trazido confusão, complicação. Quanto mais o homem estuda a Deus pelos seus meios, mais ele se distancia. Porque Deus deu um projeto, um sistema para você conhecer a Deus. E esse sistema tem que ser anunciado nesta praça. O sistema que Deus deixou para que nós o conhecêssemos foi o seu próprio Espírito. É isso mesmo. Você quer conhecer a Deus? Você não o conhecerá pela matemática. Você não o conhecerá pela biologia. Você não o conhecerá pela história. Você não o conhecerá pela teologia. Poderíamos ficar a noite tanto falando de dia aqui. Porém o homem só pode conhecer a Deus e se aproximar a Deus por meio do seu próprio Espírito, do Espírito de Deus. A Bíblia diz em Provérbios assim: confia no Senhor teu Deus de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. E não te estribe, isto é, e não confie no teu próprio entendimento. Será que se um papagaio confiar na própria mente dele, ele pode agir como um ser humano? Não. Ele tem o cérebro pequeno demais. Nós temos o cérebro pequeno demais para pensarmos igual a Deus. A gente tem que ter a mente de Deus para pensar igual a Deus. Você tem que ter a mente de Deus, jovem. Homem e mulher, você tem que ter a mente de Deus para pensar igual a Deus. E o que é a mente de Deus nestes dias? E o que é a mente de Deus nesta hora? E o que é a mente de Deus? Segundo a palavra. Já pergunto se tem mochila ali também. A mente de Deus é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é a mente de Deus. Por isso que o homem não pode entender a Bíblia com seu próprio entendimento. Ele tem que ter o Espírito de Deus. Aleluia. Fique à vontade. Você tem que ter o Espírito de Deus para ter a mente de Deus. E o homem querendo entender a Deus com essa mente limitada. Essa mente limitada. Limitada de homem e mulher. Você pode estudar, aprender. E ainda assim, você não chegar nem aos pés do Salvador. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. É por meio do Espírito de Deus que podemos pensar como Deus. É tendo o Espírito de Deus. Eu não posso dizer o que aquele jovem ali está pensando, mas a sua mente sabe o que ele está pensando. Ele sabe o que ele vai fazer daqui a pouco. Ele sabe o que vai fazer amanhã, porque ele tem um Espírito. Mas se Deus permitisse adentrar no seu Espírito, eu saberia o que aquele jovem está pensando. Assim também é Deus. Para você entender Deus, para você ver como Deus, pensar como Deus, você tem que ter a mente de Deus. Você tem que ter o Espírito de Deus. Mas como ter o Espírito de Deus? Agora eu quero levar você para a Escritura, no livro de Atos, no capítulo 2, e o versículo 38,
quando os judeus, o povo ao qual Jesus veio, eles viram o fogo de Deus do Pentecoste, eles viram o poder de Deus e as bênçãos de Deus do Pentecoste. E então eles perguntaram: que devemos fazer, varões e irmãos, para ter o Espírito de Deus? Talvez esta seja a sua pergunta esta noite. O que devo fazer, irmão? O que devo fazer, pregador, para ter o Espírito de Deus na minha vida? Para me sair de confusão, de Babilônia, de Babel? O que devo fazer para ter a mente de Cristo? O que devo fazer para ter a mente de Deus? O que devo fazer para pensar como Deus, para agir como Deus, para agradar a Deus? Pedro responde no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É através de um arrependimento, que o homem pode receber o dom do Espírito Santo. O maior dom que o homem pode ter na vida não é ganhar na loteria, não é ganhar na Mega Sena. O maior dom que o homem pode ter na vida é receber o Espírito Santo na sua vida. Através do Espírito Santo, o homem pode ter uma fé sobrenatural. Através do Espírito Santo, o homem pode ter a fé sobrenatural e levantar ele do leito da enfermidade, e levantar ele do vício, e levantar ele da imoralidade, e levantar ele da prostituição, do adultério, da perversão. É o Espírito Santo que pode fazer isso por meio da fé. Quando Jesus Cristo chegou àquela mulher, aquela mulher estava pronta a morrer. Corta bem? Onde que é o skate, velho? Rapaziada, a caixa do Totito. Não tem mais nada de caixa lá? E mochila. Espera aí. Ô, Lucas, espera aí.
Você pode perguntar. Aleluia, glória a Deus. Então vamos interceder com seu nome? Seu nome? Glória ao Senhor. Seu problema pode ser impossível para o médico. O médico que tem estudado a fundo, através da ciência, o problema do ser humano, as enfermidades. Deus, Ele fez o ser humano. Comparamos Deus com o homem, e o homem com o macaco e com o papagaio. Assim como o papagaio, ainda que ele saiba falar, e o macaco saiba pedalar uma bicicleta, ele nunca será como o homem. Assim também o homem, através de seu sistema e seus estudos, ele jamais chegará a se aproximar de Deus, porque Deus é o Criador. O homem é como um vaso que é construído aqui, quebrado acolá. Porém Deus é o Criador. Ele fez o ser humano. Ele conhece você por dentro e por fora. Ele conhece seu pensamento nesta hora. Creia de coração nesta noite. Ele pode resolver este problema. Ele pode solucionar este problema. Ele é o advogado. Ele é o médico. Sobre todos os médicos, Ele é Rei dos Reis. Apenas tome o plano de Deus, o projeto de Deus, que é a bendita palavra de Deus. Este é o sistema que nunca irá falhar, a palavra de Deus. Como Jesus Cristo disse: os céus e a terra passarão, porém minhas palavras não hão de passar. Os céus e a terra passarão, porém minhas palavras, disse Jesus, não hão de passar. Aquela mulher que foi apanhada em adultério, todos devem conhecer. Você talvez assistiu em um filme, você talvez ouviu a história. Aquela mulher ia ser condenada, ela ia ser apedrejada segundo a lei, ela ia ser morta segundo a religião. Ela estava ali para ser apedrejada, ela estava vendo já o seu fim, que era ser apedrejada. Sua condenação era a morte. Seu pecado era adultério em flagrante. E os homens, para testar ali o homem Jesus Cristo, que não era nada mais do que nada menos o próprio Deus em forma de carne, em um corpo de carne e sangue, para salvar e redimir a humanidade, para levantar o homem caído, para salvar o homem que se havia perdido. E eles, para testar Jesus, eles disseram: bom mestre, essa mulher foi pega em flagrante ali com o homem, e a lei não diz, a religião não diz, a igreja diz, o pastor diz, o arcebispo diz, o papa diz que ela deve ser apedrejada. O sacerdote disse que ela deve ser apedrejada. Sua condenação é a morte. O que você diz? O que o Senhor diz? E Jesus, olhando para eles, a Bíblia diz que ele se abaixou ali e começou a escrever no chão alguma coisa. E então ele chamou a atenção e disse a eles: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Essa pode ser a palavra para você hoje.
Talvez sua mente esteja cheio de traumas do passado da vida, cheias de traumas, de perturbações, opressões, ansiedades, e isso tem se tornado uma carga pesada para a sua vida, e você não sabe mais o que fazer. Você chegou ao limite de tudo aquilo que você podia fazer. Você chegou ao limite de todo o seu conhecimento. Mas quero te dizer, Jesus Cristo disse: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Jesus, estando aqui na terra, ele podia dizer que ele não tinha pecado. Mas hoje nenhum homem, ontem também nenhum homem, jamais algum homem além de Jesus pode dizer isto, que não tem pecado. Todos nós pecamos, toda a humanidade pecou, todo homem saiu da vontade de Deus. O homem já vem a este mundo por meio de uma vontade, por meio de um desejo, por meio de um prazer, por meio de uma vontade humana, e não por meio de uma vontade perfeita de Deus. Porque a vontade perfeita de Deus é que o homem nascesse diretamente da vontade de Deus, não da vontade do homem. Por isso que a Bíblia diz em São João, no capítulo 3, que o homem tem que nascer de novo. Porque o primeiro nascimento de sua mãe, o primeiro nascimento do João não vale, o primeiro nascimento de Pedro não vale, o primeiro nascimento, seja lá de quem for, não valeu. O homem tem que nascer de novo, porém este nascimento não é um nascimento carnal, não é um nascimento natural, onde ali sai sangue, ali onde sai água, e ali nasce uma vida natural. Não é este nascimento. O homem tem que nascer conforme disse Jesus. O homem tem que nascer da água e do Espírito, isto é, da palavra e do Espírito. Essa é a vontade de Deus, esse é o projeto de Deus, esse é o sistema de Deus. O homem tem que nascer da vontade de Deus e não da vontade do homem. Por isso, naturalmente, o Rosinaldo, por isso, naturalmente, o José, por isso, naturalmente, o Antônio, por isso, naturalmente, você que está andando, passando, tem vontade de pecar, tem desejo de pecar, desejo de fazer coisa errada, porque seu primeiro nascimento lhe trouxe este desejo, seu primeiro nascimento lhe traz essa vontade, seu primeiro nascimento leva você para a morte. Você pode trabalhar, você pode acumular dinheiro, você pode ter um comércio, você pode ter todo o dinheiro no mundo, conforme diz a palavra, e ainda assim, no futuro você morrer. E ainda assim, seu dinheiro não valerá de nada. Pois Jesus Cristo disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então este nascimento não vale. Então Jesus podia olhar para aqueles homens e dizer: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que foi saindo do mais velho para o mais novo. Foi saindo ali o ancião da igreja, foi saindo então a moçarada, foi saindo então a piazada, foi saindo então a molecada. E o que Jesus disse então para aquela mulher? Veja, onde estão os teus acusadores, melhor dizendo, onde estão os teus acusadores? E a mulher disse: Senhor, eu não estou vendo mais ninguém a não ser o Senhor. Vai, mulher, e não peque mais. Eu também não te condeno. Veja o que Jesus Cristo fez quando esteve aqui na terra. Presta atenção. Pare um momento para pensar nisto. Reflita um pouco nesta palavra. Jesus, a primeira vez, não veio a este mundo para condenar o mundo. Aleluia. Jesus veio aqui na terra para morrer por nós. Jesus Cristo veio aqui na terra para nos salvar. Ele não veio para condenar ninguém. A religião estava pronta a condenar aquela mulher. A igreja estava pronta para condenar aquela mulher. Agora,
Vamos trazer aqueles dias para os dias atuais. Será que o povo brasileiro, será que o ser humano não está vivendo como a religião naquele tempo? Faça essa pergunta para você mesmo. Será que nós não estamos vivendo o mesmo tempo que Jesus estava aqui na terra? Jesus estava ali num corpo de carne e a religião não compreendeu. Os sacerdotes daquele tempo não compreenderam que aquele era Jesus. E a Bíblia diz que eles o chamavam de Beelzebu, que quer dizer príncipe dos demônios. É isso mesmo. A religião daquele tempo estava chamando Jesus de príncipe dos demônios. Estava chamando ele de Beelzebu. Estava chamando ele de Satanás. Jesus, o Filho de Deus, Emanuel, Deus conosco. A religião estava recusando. A Bíblia diz em São João, no capítulo 1, a Bíblia diz assim: veio para o que era seu. Quem? Jesus. Veio para os judeus, Israel. Porém os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, quem? A mulher Madalena, a mulher samaritana, o Zaqueu, cobrador de imposto, Mateus, Pedro, o pescador, aqueles homens, até mesmo um general recebeu Jesus Cristo. Alguns escribas como Nicodemos foi até ele visitar à noite. Porém a Bíblia diz que os principais sacerdotes, aqueles grandes religiosos, o arcebispo daquele tempo, o bispo daquele tempo, o apóstolo daqueles dias de Jesus, o pastor daqueles dias, lá do templo central, não receberam Jesus. Eles recusaram Jesus. Eles ameaçaram aqueles que seguissem Jesus. Será que não estamos vivendo aqueles tempos também, em que os religiosos estão negando a Jesus? Como pode o ser humano negar a Jesus? O ser humano tem negado a Jesus quando nega a sua bendita palavra, a qual foi lida esta noite. O ser humano nega Jesus quando ele fecha seus corações para Jesus, quando fecha seu coração para a palavra. Ele tem tempo para o TikTok, ele tem tempo para todo tipo de mídia, porém ele não pode ver uma mídia que fala o nome de Jesus Cristo, que ele vê e aquilo não distrai ele, aquilo não traz entretenimento para ele. O Evangelho não traz entretenimento, o Evangelho não traz... O Evangelho não dá dinheiro, ainda que muitos tenham ganho por meio dele, porém são evangelhos deturpados, porém são evangelhos que têm misturado com dogmas e credos do homem, porém são evangelhos que o homem tem corrompido com seus sistemas e religiões. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 3, que Jesus Cristo, nesta era em que nós vivemos, a era de Laodiceia, ele se encontra do lado de fora batendo. Eis que estou à porta e bato, disse Jesus. Quem abrir sua porta e abrir, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. A Bíblia diz que Jesus está batendo a porta, mas não é uma porta de rolar, não é uma porta de levantar, não é uma porta de empurrar. Esta é a porta do coração do ser humano. Porém o homem está tão ocupado com seus sistemas, o homem está tão ocupado com seu programa, ele está intertido na política, ele está intertido em tudo quanto é sistema do homem, e ele não tem tempo para a palavra de Deus. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus. Não o reino de Deus e um pouquinho de política, não o reino de Deus e um pouquinho de religião, não um pouquinho de Deus e um pouquinho de comércio, não um pouquinho de Deus e um pouquinho de piada, não um pouquinho de Deus e um pouco de entretenimento, não. Mas a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
A sua justiça é para nós buscarmos a justiça de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. A justiça do homem tem corrompido. A justiça da religião tem se corrompido. A justiça educacional tem se corrompido. Nós vivemos numa era de corrupção. Você não pode mais crer em ninguém. A Bíblia diz no livro de Isaías: maldito o homem que confia no homem e faz do homem o seu braço, e faz do homem a sua força, e faz do seu sistema o seu apoio, e faz do seu sistema o seu escudo, e faz do seu sistema o seu meio de vida. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! Que o Senhor abençoe teu coração, e o Senhor abençoe tua alma. E que você busque a Deus enquanto se pode achar. A Bíblia diz em Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. A era em que nós estamos vivendo, Deus está tratando com os gentios. Quem são os gentios? São os não-judeus. Quem são os gentios? São as nações, são os povos pagãos. Somos povo gentil. Nós somos um povo inclinado para a idolatria. Nós somos um povo para adorar. Nós somos um povo inclinado para adorar o sol. Nós somos um povo inclinado para adorar a lua. Nós somos um povo inclinado para adorar o carro, inclinado para adorar a mulher, inclinado para adorar a família, inclinado para adorar a igreja. Somos um povo inclinado para a adoração de deuses, menos para a adoração de Deus. Mas a Bíblia diz que hoje, no tempo em que nós estamos vivendo, Deus está tratando com o povo gentios. Mas a Bíblia diz que Ele retornará para os judeus novamente. E quando Deus voltar para os judeus, Ele então fechará a graça com o povo gentio. E a Bíblia diz: aquele que for puro se purifique cada vez mais, e aquele que for sujo se suje mais ainda, porque é tarde demais. Porém hoje é o tempo da graça. Hoje Jesus Cristo está nas praças. Hoje Jesus Cristo está na rua. Hoje Jesus Cristo está na igreja. Hoje Jesus Cristo está em sua palavra. Porém quando Ele levar seu povo, quando Ele terminar com os gentios, então não haverá mais o Espírito Santo para você. Porque o tempo da graça para o gentio se haverá findado. Então aproveite o momento, é hoje. Não deixe para amanhã, o que pode ser tarde demais. Aleluia, glória ao Senhor. A Bíblia diz nos evangelhos: bem-aventurados os que choram agora, bem-aventurados os tristes hoje, porque eles serão consolados. Bem-aventurados todos aqueles que são perseguidos hoje. Sim, por causa da palavra de Deus. Sim, por causa do Evangelho. Porque há uma coroa de glória, uma coroa preparada no céu para aqueles que são perseguidos hoje, para aqueles que são escarnecidos hoje. Hoje o Evangelho está sendo zombado nas mídias, nos canais, no sistema do homem. Porque Jesus falou que esse dia ia se cumprir. A Bíblia diz: como foi no tempo de Noé, como foi no tempo de Sodoma e Gomorra, assim seria nos dias do Filho do Homem. Assim seria no dia do Filho do Homem. Sim, como Jesus Cristo esteve aqui na terra por meio do homem chamado Noé, como Jesus esteve aqui na terra por meio de um homem chamado Abraão, Ele estaria nos últimos dias aqui na forma de carne novamente, tratando com o ser humano,
tratando com o ser humano, revelando os pensamentos do coração e prometendo a vinda de um filho, a promessa de um filho, o qual é Jesus Cristo, o Emanuel, Deus conosco. O homem nunca tem entendido então o sistema de Deus. O sistema de Deus sempre tem sido contrário ao sistema do homem, porque o homem pensa que é de sua maneira, o homem pensa que é conforme seu pensamento. Então os judeus pensavam que Jesus Cristo, o Filho de Deus, viria em uma carruagem de ouro, viria com um bastão de ferro, de ouro talvez. Então eles pensaram que Jesus Cristo viria numa forma magnífica, numa forma esplêndida. Porém a Bíblia revela que ele veio da maneira mais humilde, pois ele veio por meio de uma virgem. Ele veio por meio de uma virgem. Ele nasceu onde? Ele nasceu em uma manjedoura, um lugar onde os animais se alimentam, defecam. Foi ali que Jesus Cristo nasceu. Foi ali que veio o Filho de Deus, Emanuel, Deus conosco. E até hoje o homem, e até hoje a religião, e até hoje os governos, e até hoje a humanidade não tem entendido quem foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando Jesus Cristo perguntou aos seus discípulos quem ele era, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem diz a multidão ser o Filho de Deus? Quem diz a multidão ser o Filho do homem? A multidão naquele tempo pensava que Jesus era Jeremias, que Jesus era algum profeta no Antigo Testamento. E hoje, se você perguntar para a multidão de religião, se você perguntar para a multidão de povos, multidão de pessoas, eles não responderão corretamente. Eles responderão conforme seu sistema, conforme seus estudos, conforme seu ensino, conforme suas doutrinas. Se você perguntar para um religioso hoje quem é Jesus, ele vai dizer para você que ele é a segunda pessoa da Trindade, a segunda pessoa da divindade. Outros vão dizer que ele era um Deus menor. Outros vão dizer que ele foi apenas um grande profeta. Porém a Bíblia esclarece que ele foi Deus, Emanuel, Deus conosco. O próprio nome Jesus significa Jeová Salvador, Elohim Salvador, Senhor Salvador, Deus poderoso Salvador. Mas Jesus veio salvar quem? Jesus não veio salvar aqueles que... Jesus, ele veio salvar o mundo. São João capítulo 1 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o sistema de Deus, esse é o programa de Deus. O programa de Deus é fé em sua palavra, não é fé em um catecismo, não é fé em um dogma, não é fé em um manual de igreja, não é fé em um sistema político, não é fé no sistema educacional, mas fé na bendita e infalível palavra de Deus. Porém o homem sempre tem passado longe do plano de Deus. O homem sempre tem passado longe do caminho de Deus, do pensamento de Deus, da palavra de Deus. Por quê? Porque ele vai por meio de outro homem. O homem sempre está seguindo outro homem, e eles falham por seguir outro homem. Essa é a realidade. Porém, meu amigo, o mundo de então, no tempo de Jesus, não entendeu sua vinda. O crucificaram, o levaram para uma cruz. Não entenderam
que aquele homem, mesmo sendo Deus, ele tomou a forma de homem, ele tomou a forma de ser humano, ele pensou como um ser humano, ele teve sede como um ser humano, ele teve fome como um ser humano. A Bíblia diz que ele chorou como um ser humano. Quem? Jesus Cristo, Emmanuel, Deus conosco. Porém, ele foi humilde demais. Ele foi humilde demais para a religião o aceitar. E hoje, será que Deus está nos grandes templos? Essa é uma pergunta a ser feita por nós mesmos. Será que Deus está em grandes templos? Será que Deus está em grandes faculdades? Será que Deus está em grandes empresas? Será que Deus está no sistema do homem? Será que Deus está na política? Será que Deus tem mudado sua maneira de pensar? A Bíblia diz que Deus não é homem para que se arrependa, e nem filho do homem para que minta. Você pode confiar em Deus, porque a Bíblia mostra um Deus imutável. A igreja pode mudar, o homem pode mudar, os governos podem mudarem, a religião tem mudado, o sistema do homem tem mudado, porém a Bíblia diz que Deus não muda. Deus não pode mudar, e é por isso que você vê todo o sistema do homem a cada dia falindo, mergulhando no abismo, mergulhando na frustração, mergulhando no ódio, mergulhando na perdição, porque tem se afastado do sistema de Deus. Então este mundo está cada dia caindo aos pedaços. É verdade? Este mundo a cada dia está caindo aos pedaços, porque tem se afastado do sistema de Deus, a bendita palavra de Deus. Tem se afastado do sistema de Deus, o Espírito Santo, não por força nem por violência, diz a Bíblia, mas pelo meu Espírito. O homem tem tentado dominar e governar sem o Espírito de Deus. A cada dia ele está mais longe de Deus. E quanto mais longe de Deus, mais pervertido ele se torna. E quanto mais longe de Deus, mais frustrado ele se torna. Quanto mais longe de Deus, mais cheio de pecado ele se encontra. Quanto mais longe do Espírito de Deus, o homem se encontra mais ainda em trevas, em escuridão. Você não pode mais confiar em ninguém. E a Bíblia diz isso em Mateus, que por se multiplicar a iniquidade, o livro de Mateus diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O amor de muitos. Quando a Bíblia diz muitos, não é pouco não, filho. Quando a Bíblia diz muito, é muito mesmo. Aquela pequena parábola que Jesus conta do filho pródigo. A cada Páscoa, aquele jovem pródigo, aquele jovem que decidiu tomar a sua herdade. Papai, eu não quero mais viver aqui nesta fazenda, eu não quero mais viver aqui neste lugar, eu quero aquilo que me pertence, eu quero a minha porção, eu quero sair de casa, eu quero curtir a vida, eu quero entretenimento, aqui eu estou preso, aqui eu não tenho liberdade, eu quero o mundo, eu quero diversão. Então aquele homem, aquele pai, representando Deus, disse, vai filho, aqui está a sua herdade, aqui está a sua porção, vai meu filho. Porém a cada passo que aquele homem dava,
A cada passo que ele dava de distância de seu pai, a cada passo que ele dava, ele estava mais longe, da paz de Deus. A cada passo que o homem dava de seu pai, ele estava mais longe do alimento puro e genuíno. Ele estava a cada passo mais longe daquela tranquilidade e calma que tinha aquela fazenda. Então ele foi para a fazenda, então ele foi para o mundo, ele foi para a cidade, ele foi para a capital, ele foi para o centro daquele país, talvez. A Bíblia diz que ele foi para uma terra muito longe. Muito longe. E o homem sem Deus, e o homem sem a paternidade, sem o seu pai, ele se torna cada dia mais longe de Deus. O homem sem a Bíblia está cada dia mais longe. Ainda que tenha uma boa teologia, ainda que tenha uma boa religião, ele está cada dia mais longe de Deus, sem Deus. Sem o pai, Abraão, sem Deus Pai, ele está cada dia mais longe. Então aquele servo, ou melhor, aquele filho foi para longe. Ele foi então ali, e ele tinha muito dinheiro, ele começou a gastar um pouquinho aqui, começou a gastar um pouquinho ali, e então o dinheiro na mão de quem não sabe ter o dinheiro, aquele dinheiro foi desaparecendo, e quando ele deu fé, não tinha mais nada daquele dinheiro. Olha, meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse dinheiro que aquele jovem tem, sabe o que significa hoje? Aquele dinheiro significa a vida que Deus te deu hoje. Essa vida que você respira, esta vida que faz você caminhar, esta vida que faz você trabalhar, esta vida que faz você pensar que está tudo bem e não está. Aleluia, glória a Deus. E aquele homem a cada dia foi para mais longe, mais longe. Uma boa noite a todos aqueles que nos ouvem. Uma boa noite a todos aqui. Então aquele homem cada dia foi para mais longe. O homem sem Deus, sem a palavra, ele tende a ficar mais longe, mais distante. E quanto mais distante o homem se torna contrário a Deus. Seus pensamentos são contrários a Deus. Seus ensinamentos são contrários a Deus. É por isso que nós vemos muitas polêmicas, muitas brigas nas redes sociais. Por quê? Porque o homem tem se afastado de Deus. Contrário à palavra de Deus, contrário à Bíblia, contrário ao Evangelho, contrário ao pensamento de Deus, contrário à mente de Deus. E é homem se corrompendo, homem com homem se corrompendo, mulher com mulher se corrompendo. E dizendo que está tudo bem, e dizendo que está certo conforme a lei, sim, pode ser. Conforme a lei está tudo bem, conforme o sistema do homem está tudo bem. Assim vivia no tempo de Noé, estava tudo bem também. Porém, a Bíblia diz que o dinheiro daquele homem acabou. Um dia esta sua vida vai acabar, vai chegar ao fim também. Um dia esta força que você tem vai chegar ao fim. Um dia esta vontade, este desejo que você tem de servir a Deus pode enfraquecer você se distanciando dele. E aquele jovem foi para mais longe. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que... Aleluia. Aleluia. Então a Bíblia diz que houve uma grande fome naquele lugar. Eu convido você a sentar aqui, você jovem, com todo o meu coração, ouça a palavra de Deus. Não critique, não fale daquilo que você não sabe. Ouça a palavra de Deus. Então aquele homem, a Bíblia diz que houve uma fome naquele lugar. Houve uma fome. E havendo uma fome, o que é que acontece? Vem o desemprego. Vem a falência de muita empresa. E aquele homem, acabado o seu dinheiro, então ele teve que arranjar um emprego qualquer ali. E ele arranjou um emprego muito humilde. Ele foi cuidar de porco. A Bíblia diz que ele foi cuidar de porcos. E a Bíblia diz que ele estava tão faminto que ele olhava a comida de porco. Ouça bem o que diz a Bíblia.
Ele olhava a comida de porco e ele sentia vontade de comer aquela comida. Ele começou então a ter desejo para comer aquela comida de porco. O que representa isso hoje, meu amigo, meu jovem, meu rapaz? Representa hoje essa fome, essa sede que você tem. Uma fome, uma sede que é para saciar com a palavra de Deus, que é para saciar com a adoração a Deus. Porém, Satanás tem pervertido essa sede e tem feito você saciar essa sede com bolota de porco. O que é essas bolotas de porco hoje? É uma boa cerveja, é um bom uísque, é um bom carnaval, é um bom programa, é um bom motel, é uma boa boate. E ele então começou a sentir desejo de comer aquelas bolotas de porcos. Mas a Bíblia diz que ele caiu em si. Como foi para aquele homem cair em si, meu Deus? Como foi para aquele homem cair em si que ele estava prestes a comer bolota de porco? Talvez Satanás já tenha feito você comer muita bolota de porco nessa vida. Como Jesus disse, quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Nem o pregador escapa dessa então. Sim, nem eu escapo dessa. Sim, quantas bolotas de porcos não temos comido nessa vida. Porém Deus, Ele não julgará o homem por aquilo que ele faz. Deus, recebe isso agora. Deus não julgará o homem por aquilo que ele faz, por aquilo que ele tem feito. Deus julgará o homem por aquilo que está no seu coração, pelo desejo que está em seu coração. Aquele homem estava ali, prestes a comer bolota de porco, porém ele caiu em si. Ele pensou então, na casa de meu pai, até os servos dele estão comendo do melhor, e eu aqui nesse emprego, michuruca, querendo comer bolota de porco. Até os empregados do meu pai, até os peão do meu pai estão comendo bem, e eu aqui me humilhando com porcos, querendo comer comida de porco, querendo comer comida de Satanás, querendo comer comida pervertida, resto de religião, resto de homens caídos, falidos, perdidos. Então ele caiu em si. Já sei o que irei fazer. Eu irei voltar para a casa de meu pai. Chegarei a ele e direi: Pai, eu pequei contra os céus, pequei contra os céus e a terra, pequei contra ti. Me toma como empregado seu, me toma de volta, deixa ser apenas um servo. E a Bíblia diz que ele voltou ao seu caminho. E quanto mais arrependido ele estava, mais próximo ele estava de seu pai. Quanto mais arrependido o homem se encontra hoje, mais perto ele se encontra de Deus. Quanto mais próximo da palavra de Deus, quanto mais próximo dos pensamentos de Deus, quanto mais próximo da mente de Deus, mais próximo você se encontra de Deus. E aquele homem voltou para o seu pai, e ele repetiu aquelas palavras: Pai, pequei contra os céus, eu pequei contra ti, mas venho nesta hora, arrependido, me toma como empregado seu, como um servo teu, como um funcionário teu, mas não me deixe, Pai, me recebe nesta hora. Você pode dizer para Cristo neste momento, comendo bolota do mundo, comendo bolota de porcos, comendo bolotas feitas pelo homem, porém comida de porcos. E aquele pai disse: venha meu filho, venha meu filho, venha à casa do teu pai, porque você estava perdido, mas você foi achado. Aquele filho poderia ter ficado na capital ali, naquele lugar de fome,
Mas lembre-se, qual é a moral dessa história? O que eu quero dizer com isso é que Deus move o curso de uma nação. Deus move o curso de uma nação. Deus move o curso de uma região. Deus move o curso do planeta pelos filhos seus. Deus tem movido o curso desta nação, talvez, para você estar aqui na praça. Deus tem movido o curso desse dia para que você pudesse passar aqui e ouvir, e cair em si, e pensar, e ter este pensamento: oh Deus, tenho comido de comida de porcos, tenho me alimentado de restos de comida de porcos, comida feita de qualquer jeito. O alimento que o mundo tem para dar para você é um alimento falido, é um alimento que não tem nutriente, não tem vida eterna. Porém a água, o pão, o alimento que Jesus tem é para dar vida eterna, vida em abundância, vida sem fim. Porém o homem não tem reconhecido isto, porque isto é espiritual, isso não se vê, isso não se toca, isso é sobrenatural. O reino de Deus é um reino espiritual, sobrenatural. Por isso o mundo não pode receber. Não, é por isso que ele escolhe então as bolotas do mundo, o sistema do homem, a comida do homem, e as águas, as cisternas do mundo, as cisternas das religiões, as cisternas da política, porém deixam a palavra de Deus, deixam a água profunda, a água do poço artesiano de Deus. Esta água é Jesus, esta água é Cristo, esta água é o Espírito Santo, e você a tem pelo arrependimento, você a tem por meio de um arrependimento sincero de coração, se arrependendo e se batizando em o nome do Senhor Jesus Cristo, não nos títulos de um Pai, Filho e Espírito Santo, não nos títulos de uma trindade, mas no nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, ontem, hoje e eternamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Yeah.